Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui nesse colóquio, revendo colegas e professores, especialmente o pessoal da FEUSP, das outras universidades também. A satisfação só não é plena porque a conjuntura atual não permite. Esse trabalho, ele é consequência de um outro trabalho que a gente fez no INEP. A gente fez a oito mãos. Então, eu sou o Adolfo, aqui ao meu lado está o Adriano, ali temos a Rosilene Serri e a Pamela Idokawa, que nós somos pesquisadores da Diretoria de Avaliação de Educação Básica do INEP. Somos a coordenação responsável pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que foi tratado ontem. É um grande instrumento para as pesquisas e as políticas públicas no Brasil. E a ideia desse texto de discussão, quer dizer, dessa proposta, que ela está em andamento, ela parte de um outro texto de discussão que a gente fez, em virtude de uma provocação dos movimentos sociais, de alguns institutos de pesquisa e da própria antiga CEPIR, né? Hoje o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A gente teve uma reunião com a ministra Nilma Gomes, e eles se mostraram muito preocupados com a qualidade e o processo de coleta dos dados sobre a declaração racial, especialmente para acompanhar as políticas que estão sendo feitas nessa área. E foram feitas 2 reuniões no INEP, e em virtude dessas reuniões, o INEP ele tem uma postura que é um instituto a serviço da sociedade e do governo. Então, é nossa obrigação coletar esses dados e tentar coletá-los da melhor forma. Então, eu vou apresentar um pouco desse estudo. No primeiro estudo que a gente fez um levantamento quais eram as categorias utilizadas, as categorias de declaração racial utilizada no Censo da Educação Básica, no Censo da Educação Superior, no ENEM, no ENAD e no SAEB, ao longo de várias edições. E aí elas foram mudando ao longo do tempo, tinha um nível alto de não declaração no censo. E a partir desse trabalho a gente começou a pensar como o mesmo indivíduo, nas bases do INEP, como está declarada a sua classificação racial. Então a gente fez um cruzamento das bases e algumas análises, que por enquanto são preliminares, porque esse trabalho ainda não foi finalizado. Então, apresentando o nosso trabalho, há muito se reconhece que o sistema de classificação racial no Brasil é caracterizado pela predominância do fenótipo sobre outros critérios de classificação e, consequentemente, por certa fluidez que torna ambígua e complexa a tarefa de designar a população brasileira em grupos de cor ou raça. Entretanto, obter informações acerca do pertencimento racial do sujeito, mesmo com as dificuldades que tal ação seja, se apresenta como uma ferramenta indispensável para a compreensão das desigualdades raciais. A apresentação da Tereza ontem, ela mostrou a importância do quesito raça para identificar essas desigualdades que se somam ou se relacionam com outras desigualdades, tais como a de nível socioeconômico. Então, em razão disso, é fundamental colocar em permanente discussão o processo de produção de dados raciais, visando esclarecê-los e aprimorá-los. Então, a melhoria do processo de produção dos dados vai implicar na melhoria da qualidade das análises e, em alguns casos, iluminar melhor determinados aspectos da realidade social que hoje a gente não consegue ter uma noção boa em virtude da qualidade desses dados. Por exemplo, no Censo da Educação Superior ou no próprio ENAD, há categorias de classificação que não são as utilizadas pelo IBGE, então isso dificulta a análise e às vezes até viabiliza. Para realizarmos nossas análises, nós tivemos que montar esse quadro conceitual. Os nossos levantamentos eles são diferentes do IBGE, por exemplo. No IBGE você tem um aplicador treinado que vai coletar o dado. No nosso caso, a gente não tem, pelo menos nos questionários de alunos, que é o que a gente está tratando aqui, a gente não tem um aplicador que vai coletar os dados. E a gente também precisou fazer uma diferenciação entre formulário e questionário.
Então, o questionário a gente está entendendo como um instrumento que coleta informação a partir de perguntas ou de orientações para responder determinado item e pressupõe uma maior interatividade entre o instrumento e o respondente. E o formulário, ele é um instrumento que apenas apresenta o campo, não dá nenhuma indicação, ele só apresenta cor, raça. O questionário já pergunta qual é a sua... Os nossos instrumentos, eles também se dividem em autodeclaração, que o próprio sujeito declara o pertencimento racial, e heterodeclaração, que é aquele que outrem atribui ao pertencimento racial ao sujeito. E aqui a gente tem também uma diferenciação entre autopreenchimento e heteropreenchimento. No caso do SAEB, são os próprios alunos que preenchem o questionário. No caso do censo, para os alunos menores de 16 no caso do censo, são os servidores das escolas que preenchem esse dado no formulário do censo. Então a gente classificou no SAEB, o instrumento é um questionário, a declaração racial é autodeclarada, o próprio aluno que declara, e o preenchimento também é feito pelo próprio aluno. No Enem é um formulário, porque o quesito cor-raça não é coletado no questionário do Enem, é coletado na parte inicial do sistema de inscrição, então não é um formulário, ele só apresenta o campo cor-raça, é o próprio aluno que declara e o próprio candidato o próprio estudante que preenche. No caso do censo escolar, é um formulário, essa declaração ela é heterodeclarada, geralmente é a família que declara até 16 anos. Depois dos 16 anos, o próprio aluno pode declarar seu pertencimento racial. Porém, se o censo não for atualizado quando o aluno fizer 16 anos, vai manter a informação dada pelos pais, ou seja, continua como heterodeclarado. E é heteropreenchido porque é um funcionário da escola responsável pelo preenchimento do censo. Aqui a gente analisou as bases do SAEB, do Enem, do censo de 2013 e foi desse modo que foi perguntado a questão da declaração racial. Mas eu trouxe um quadrinho abaixo que ele mostra como que essa declaração variou ao longo do tempo no SAEB, o que implica algumas dificuldades, por exemplo, no momento da pesquisa, de você trabalhar com bases de vários anos. Vocês notam que tem um vai e vem, a categoria de um jeito um ano, aí muda para o outro, depois volta, foi introduzido pardo, mulato, e depois, hoje a gente segue as declarações do IBGE, porém, ainda não está na mesma ordem que o IBGE coleta esse dado. Então, o objetivo do nosso trabalho é analisar o grau de concordância e discordância na classificação racial, obtido por meio de cruzamentos e triangulações dos dados de cor-raça referentes aos mesmos indivíduos em determinado ano em distintos instrumentos de coleta. Espera-se levantar informações não apenas sobre o sistema classificatório de cor-raça aplicado a crianças e jovens matriculados na educação básica, como também subsidiar uma reflexão metodológica sobre o aprimoramento da produção dos dados raciais na educação. Então, na preparação dessas bases, a gente teve que fazer alguns filtros, né? O primeiro dele é possuir uma declaração racial válida no censo escolar. Então, com esse movimento, a gente perde boa parte dos alunos na base. Depois, possuir uma resposta válida, mesmo que não declarada no Enem, no SAEB e no censo. E na triangulação das bases estar presente nas três bases, porque há um que fez o SAEB, mas não fez o Enem, e vice-versa. Então, ele tinha que estar presente nas três bases e ainda cumprir os outros dois filtros. É importante chamar a atenção para a questão das categorias de não declaração, que eu vou voltar aqui um pouquinho. No SAEB é dado, além das 5 classificações, a possibilidade do aluno assinalar que ele não sabe se declarar. No caso do Enem, está colocado não declarado, mas na verdade, como é o próprio aluno que preenche, deveria ser não quero declarar, na primeira pessoa, e não do jeito que foi coletado. E no censo escolar está como não declarada. Isso pode ser porque a família não declarou ou porque no cadastro do aluno na escola não há essa informação. Então não dá para diferenciar o motivo da não declaração no censo. Então,
nós fizemos um cruzamento entre a base do SAEB e do censo escolar, que aplicando os filtros cai de 2.300.000 para 1.300.000 no quinto ano, no nono ano cai de 2.700.000 para 1.150.000. Os concluintes no ensino médio, Enem e censo, você tem 2.100.000, cai para 864.000. E dos concluintes do SAEB, do Enem e do censo escolar, no SAEB aqui, o terceiro ano é a parte amostral, então tem mais uma amostra de mais ou menos 150.000 alunos. Quando a gente junta as três bases, nós encontramos indivíduos, reduziu já para 129.000, e quando a gente olha o quesito cor-raça, caiu para 35.000. Então são com essas bases, e somente nesse ano que a gente fez as análises que vamos apresentar agora. Aqui, como uma forma de controle para pensar a questão da concordância e discordância, a gente utilizou o sexo e o mês de nascimento, que são variáveis que tratam de características individuais. Apesar das diferenças, era importante a gente ter uma noção de como que dava-se a concordância entre essas bases por outras variáveis que não só a cor-raça. Então, no sexo, a concordância é bastante alta, né? No quinto ano é 96%, no nono ano 98%, e no terceiro ano 99%, e no mês de nascimento 92%. Aqui tem uma curiosidade que os alunos confundem um pouco o mês de junho e julho, então a diferença é um pouco maior, né? Então a discordância é um pouco maior. Aí no nono ano já sobra para 97%, e no terceiro ano de ensino médio a concordância é de 99%. Já no quesito cor-raça, no quinto ano, onde foi cruzadas as bases do censo com o SAEB, a concordância chegou a 52,3%. No nono ano também censo SAEB, 59,4%. E no terceiro ano, que aí não é mais o SAEB, é o Enem e o censo, a 69%. Quer dizer, o aluno declarou a mesma cor-raça nos dois levantamentos. E para a gente conhecer melhor o sentido dessas mudanças de declaração nas bases, a gente fez essa tabela cruzada, que é uma tabela com os totais em percentuais, sendo que as diferenças entre os levantamentos são expressas em pontos percentuais. Então você nota, aqui são os resultados do SAEB e aqui são os resultados do censo. Não aparece? Ali. A dica aí. Esses são a distribuição no SAEB e aqui a distribuição no censo. Então você nota que o percentual o percentual de declarações de brancos no censo é maior do que no SAEB. O de pardos também é maior no censo que no SAEB, e o de pretos é menor. Quando a gente analisa os que se declararam pretos, você nota que do SAEB para o censo, a maioria se torna pardo. Então você tem 9% no SAEB, desses 9%, 6,1% se declararam pretos se declaram pardos. São declarados. Esse quadro se repete para o nono ano do ensino fundamental. Você vê, a tendência é a mesma, apesar de mudar um pouco os valores. E quando a gente muda de base e utiliza o Enem, a tendência também continua. Então, a maioria dos que se declararam brancos e pretos, brancos e pardos, ela é maior no censo e menor no Enem. E com os pardos acontece a mesma coisa, né? A maioria dos que constam como dos pretos, a maioria dos que constam como preto no Enem, quando chega no censo escolar, a maioria se torna, quer dizer, dos pretos que se declaram no Enem, a maioria se torna pardo no censo escolar.
tem dos 9,8 que se declararam pretos no Enem, 6,3 se tornam pardos no censo. E aí, uma outra questão foi pensar quem são os não declarados do censo escolar. Se a gente pegar esse dado dele nas outras bases, qual é o resultado que nós teremos? E essa é uma questão muito forte, porque as pessoas geralmente perguntam se você pode suprir essa lacuna dos não declarados buscando nas outras bases. Quando você vai buscar nas outras bases, você nota que a distribuição, quando eu pego o censo, e quando eu vou buscar esse dado no SAEB, por exemplo, que é o que a gente fez no 5º, no 9º ano, e no Enem, a distribuição muda. Então, isso acontece, eu vou correr agora. Isso ocorre por causa da metodologia, principalmente por causa da técnica de coleta de dados, né? O SAEB e o Enem, eles são auto-preenchidos e autodeclarados. No censo, o censo ele é hetero-preenchido e pode ser auto-hétero declarado. Como essa atualização da declaração racial no censo, a gente não sabe qual é o nível de atualização a partir do momento que os alunos fazem 16 anos, então não dá para saber. Mas essa diferença ela fica muito nítida, que a técnica da coleta do dado ela incide na distribuição da população. Aqui, triangulando as três bases, né, a gente fez um cruzamento entre o censo escolar e SAEB, o nível de concordância foi de 64%, aqui aquela base de 35 mil. O censo escolar e Enem, 67% o nível de concordância. O Enem e o SAEB, que são os instrumentos que têm o mesmo técnica de coleta, aumenta para 78%, e o mesmo indivíduo nas três bases, então a concordância cai para 56%. A gente acha que é um nível de concordância bom, né? Nenhum ficou abaixo de 50%. Mas ela sobe bastante quando a técnica de coleta é a mesma, no caso do Enem e do SAEB. Quando a gente vai decompor o nível de discordância, né, 43%, que é essa tabela de baixo, a gente nota que o maior responsável pela discordância, ou seja, onde está a diferença em relação às outras bases, é o censo escolar. Tem 21% dos 43%, 21% da discordância advém do censo. E a discordância total, que o indivíduo marcou uma cor em cada um dos levantamentos, ela é baixa, é de 3,8%. Aqui, triangulando as três bases, a tendência é a mesma dos cruzamentos anteriores que nós fizemos. E só para... 2 minutos. Quando a gente pega aqui o Enem e o SAEB, a gente nota que é bem essas diferenças que existem quando o censo está na análise, elas diminuem bastante. Você nota que a composição racial aqui é bem mais próxima, né? Os pretos 9,9 no SAEB e 9,8 no Enem. Quando a gente pensa essa população, os pretos de um para o outro, se a maioria se torna pardo, você vê que isso não acontece, né? Dos 9,8 do Enem, que se declararam pretos, quando você olha o SAEB, 6,9 se declararam pretos. Isso é importante. Então, a conclusão que a gente chega, e que já está bastante presente em alguns textos da literatura, é que quando nós temos a heterodeclaração, há uma tendência de branqueamento. Alunos em relação aos professores, por exemplo, ou adultos em relação aos seus professores, ou outra pessoa, um funcionário da escola, atribuindo, há uma tendência, então, de que a heterodeclaração gera, de algum modo, um certo branqueamento e que a técnica de coleta implica fortemente na produção dos resultados, né? É lugar comum dizer que o dado não é coletado, que o dado é produzido, e isso se torna bastante nítido quando a gente faz esse tipo de análise. Acho que é mais ou menos, eu tentei correr, aí às vezes eu me perdi, né? Porque o tempo é curto, você consegue. Mas é mais ou menos isso que a gente tinha que apresentar para vocês. A continuidade desse trabalho é tentar desagregar um pouco mais essas análises, considerando nível socioeconômico, escola pública, privada, e também olhar outros anos para ver se
se essa tendência também aparece nas edições anteriores dos nossos levantamentos. Obrigado.